Será que o Banco Inter vai ser a nova Magazine Luiza da Bolsa Brasileira? Será que ele vai multiplicar por muitas vezes o valor investido? Vamos falar disso nesse vídeo. Eu também vou expor para vocês qual vai ser a minha estratégia para me expor esse possível cenário, né, que pode vir a acontecer ou não, mas diminuindo o meu risco até uma maneira que eu julgo que me deixa com risco zero. Mas vocês vão entender desse assunto quando a gente entrar realmente nessa parte do vídeo. Acompanhe. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no Você Mais Rico para se inscrever, ativar o sino das notificações, porque dessa maneira você vai ficar sempre a par das novidades, e também para deixar seu like, para que esse vídeo possa alcançar cada vez mais gente e levar a educação financeira para o brasileiro que é tão carente desse assunto. Agora, iniciando o vídeo, né, primeiro explicando por que eu fiz essa alusão à Magazine Luiza, né, o que ela tem a ver com um vídeo falando sobre Banco Inter. É que Magazine Luiza nos últimos anos teve uma subida estratosférica, assim, né, multiplicou por muitas vezes o valor investido. Se a gente for começar a pegar dados desde 1º de janeiro de 2016, encerrando isso em 31 de dezembro de 2018, a gente vai ter o seguinte cenário, só para que vocês vejam do que eu estou falando, né? Principalmente aquele pessoal que está entrando na bolsa agora. De 2016, então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, Magazine Luiza teve uma subida de 500,46%. Aí em 2017, né, quando ela já tinha subido tudo isso e muita gente falava que ele estava caro, inclusive eu, ela subiu 510,9%. E em 2018 ela teve uma subida muito mais modesta, ela subiu apenas 126,32%. Nesse ano, antes que pergunte, ela está com uma leve queda, mas também não quer dizer nada, né? Pode ser só uma correção antes de uma próxima subida. A questão é que R$10.000 investidos no dia 1º de janeiro de 2016 teriam se transformado em 31 de dezembro de 2018, ou seja, um espaço de 3 anos, né, 2016, 17 e 18 inteiros, em R$ 830.189,32. Estou inclusive deixando uma foto aqui que eu tirei do app Trademap, que é um app que tem bastante informação sobre parte fundamentalista, gráfica, né, de ações, que tem aqui o gráfico, né, mostrando como é que foi bonita essa subida aí de Magazine Luiza. Então seria uma multiplicação de valor, né, aproximando de 83 vezes para aquele cara que investiu em 2016 e vendeu a posição toda, vamos colocar assim, em 2018. Só que a questão é que teve chance do camarada comprar mais barato do que no dia 1º de janeiro de 2016 e de vender por um preço mais alto do que no último dia de 2018. Então dá para ter ganho ainda mais do que isso, se a pessoa ficou comprada durante 3 anos. É lógico que é difícil pegar um investidor que viu 500% de subida e não fez pelo menos uma realização parcial, né? Eu acho que é inclusive pedir demais para a cabeça do ser humano. Talvez um cara que sofreu um acidente, entrou em coma durante 3 anos, e aí quando ele saiu do coma ele viu que ele estava milionário, né? Fez uma aplicação pequena e de repente estava lá com muito dinheiro. Pequeno entre aspas, né? Porque 10 mil também, pegando aí que a pessoa vai montar uma carteira diversificada, quer dizer que ela já tem um valor maior para investir em ações. Mas agora entrando na parte do Banco Inter, será que ele vai conseguir repetir esse tipo de performance? Então, na minha opinião, né, se a gente for pegar os dados iniciais aqui do Inter, ele fez o seu IPO no dia 11 de maio de 2018, então o Banco Inter não tem nenhum ano ainda que ele estreou na bolsa. Ele foi lançado ali por, se eu não me engano, 18,70, que agora o preço já foi ajustado ali pelo pagamento de dividendos, né? Então o preço que está registrado em gráfico é de 18,43. Ele iniciou na bolsa caindo, inclusive chegou a custar na casa ali dos 13,50 que rodou o preço mínimo dele. Então, quem comprou nessa casa dos 13 e acompanha a subida agora até próximo de 65, já teve um retorno de quase 400%. Muito bom, né? Muito bom. Então já daria uma performance, antes de fechar o primeiro ano, similar àquela que Magazine Luiza teve em 2016 e 2017. É lógico que foi muito difícil, essa pessoa que acertou o fundo provavelmente fez compras parciais até chegar num valor muito próximo do fundo, né? No meu caso aqui, eu tenho até nota de corretagem para mostrar, tá no nome da minha esposa, né? A gente investe em contas separadas, mas eu acabo tomando conta de tudo. A gente fez uma compra de 1.000 ações do Banco Inter com um preço de R$ 24,82. Nessa época já tinha gente falando que o Banco Inter estava caro, e realmente, pelos múltiplos assim da empresa, ele fica mais caro do que os outros bancos. Mas acontece que é muito mais um case de uma empresa digital, é o que cresce com a internet, do que realmente alguma coisa comparável aos bancos tradicionais. E vamos falar disso.
Importante registrar que nessa altura já tinha subido um bom pedaço, mesmo contando desde o IPO. Inclusive, até o momento que eu gravo esse vídeo, né, até o horário desse dia, o Banco Inter tem, né, dentro da performance dos 11 meses que ele tem mais ou menos de vida, um acúmulo de multiplicação assim, de valor de 244,32% para quem entrou na IPO e está segurando até agora. E por que será que o Banco Inter está crescendo tanto assim? Então eu entrei no site de relação com investidores do Banco Inter e peguei a prévia operacional que eles vão lançar. Que antes que vocês perguntem, né, você tem que ter muito conhecimento para ver a prévia. Basicamente, gente, eu estou colocando até uma foto aqui da prévia no canal, né, para vocês verem aqui no vídeo. É um documento bem resumido e você tem que saber basicamente ler para você entender o que está escrito ali. Aí o Banco Inter ele fala que ele ultrapassou 2 milhões de correntistas, o que para um banco que começou muito pequenininho é bastante coisa, lógico, comparado aos grandes bancos tradicionais, né? Uma quantia ínfima de clientes, ainda mais para um país que tem mais de 200 milhões de pessoas, né? 100 milhões de pessoas com conta bancária espalhados por aí. E fala dos recordes que o banco vem batendo, inclusive que eles conseguiram abrir 8.500 contas por dia útil no mês de março, o que é muita coisa, né? Abrir 8.500 contas não é toda empresa que está pronta para fazer isso. E o que eu achei interessante, eles colocam aqui nessa prévia também, é que eles comparam o número de contas abertas do primeiro trimestre de 2018 até o primeiro trimestre de 2019. Então houve uma evolução no número de contas de 261%, né? A gente coloca aqui as contas abertas no período e lá no primeiro trimestre de 2018 eles abriram 160 mil contas e agora abriram 488 mil contas. Isso aqui depois ainda foi atualizado com números mais recentes, ou seja, o banco já está crescendo realmente muito. E nesse período, o preço do Banco Inter também se multiplicou por algumas vezes. Mas se a gente for pegar essa métrica de abertura de contas para o preço, né, a gente vê que há um acompanhamento muito próximo. A questão é que o Banco Inter, muita gente questiona se ele está caro, porque ele lucra pouco quando comparado aos outros bancos, né? Porque os outros bancos têm muita receita vinda de tarifas. Aí o Banco Inter, como é uma conta gratuita, ele nunca vai ser tão rentável nesse aspecto quanto os outros bancos. Eles vão crescendo de rentabilidade à medida que as pessoas vão usando mais produtos do banco. Geralmente, as pessoas devem abrir conta no Banco Inter para, por exemplo, se livrar de uma tarifa de TED, de um banco tradicional, na hora de transferir dinheiro, e depois vai vendo que eles têm financiamento, têm seguro, têm empréstimo, têm opções de investimento e acabam, né, usando outros serviços do banco que vão fazendo com que o banco se torne ali mais rentável com o passar do tempo. Então, como muita gente está abrindo conta agora, vai demorar um tempinho para esse cliente se tornar mais amadurecido na plataforma e realmente virar, né, um cliente que dê mais rentabilidade para o Banco Inter. Mas a questão é, tá caro ou tá barato? Né? Todo mundo fica perguntando isso. E olha, eu vou falar para vocês que eu sinceramente não sei, porque é uma empresa muito diferente na hora de se avaliar comparada a qualquer outra empresa onde você pega ali, vê o PL, vê o ROI, porque é uma velocidade de crescimento muito grande. Quem está entrando no Inter agora, né, pagando um PL muito mais alto do que dos bancos tradicionais, está fazendo isso esperando que os lucros futuros sejam maiores do que os lucros atuais, esperando que o Inter roube mais clientes assim, ganhe uma fatia maior do mercado contra os grandes bancos. Se isso vai realmente acontecer ou não, a gente vai saber no futuro. Tá? Pode ser que a gente esteja vendo esse preço agora e achando que ele vai crescer mais e, na verdade, os grandes bancos fazem uma ofensiva aí, começam a usar mais contas digitais, tiram as tarifas, isso pode não acontecer. A questão é que eu acho difícil disso acontecer. O que a gente viu até agora em termos de competição dos grandes bancos? O Bradesco, por exemplo, lançou o Next, que é um banco digital que cobra tarifa. Então, na minha opinião, mesmo sendo uma tarifa muito mais baixa do que a dos bancos tradicionais, acaba que não compete com o Banco Inter. Tem outros bancos digitais também com plataformas interessantes, mas a internet tem um efeito, né, do vencedor leva tudo. Às vezes o primeiro ele acaba sendo muito maior do que o segundo, se torna mais conhecido, ganha mais atenção, então quem sai na frente acaba tendo vantagem. E pensando novamente nos grandes bancos também, é mais difícil que a inovação parta de dentro de um grande banco, porque, como eu falei, eles são muito mais rentáveis do que o Banco Inter, porque eles cobram, por exemplo, tarifas, né? Então, grande parte da receita, em alguns dos grandes bancos, 50% que eles ganham, em termos aí de receita, vem da cobrança de tarifas. Aí é complicado para um executivo desse grande banco defender, olha, vamos voltar com as contas digitais, que os grandes bancos já tiveram, né, e alguns dizem que encerraram por conta de pressão sindical, de bancário, outros só porque estavam canibalizando essa geração de receita com tarifas. Então, já tem uma linha de receita que vem
dessa cobrança de tarifas. É muito complicado falar, vamos abrir mão disso para fazer concorrência contra um banco que é muito menos rentável do que a gente e ainda é um banco pequeno comparado. Então, na minha visão, eu acho que há mais um horizonte de crescimento aí para o Banco Inter. Só que, como eu já cansei de estar errado na minha vida, né, o que eu pretendo fazer? Então, eu falei para vocês que eu já tinha comprado 1.000 ações do Banco Inter a R$ 24,82, um preço consideravelmente mais alto do que o do IPO. Aí agora, no começo de abril, isso aqui eu fiz essa compra em 30 de agosto de 2018. A nota de corretagem está aqui para vocês verem no vídeo, né? Vai estar aparecendo. E aí, agora no começo do mês, em 3 de abril, eu fiz uma venda parcial. Então, vendi 300 ações do Banco Inter a um preço de R$ 56,55. Ou seja, na compra, né, tirando taxas aí e emolumentos, eu gastei R$ 24.820 e na hora que eu vendi, eu tive um lucro de 127% colocado no bolso e consegui R$ 16.965 de volta disso que eu havia vendido. Então comprei 1.000, vendi 300, tem agora 700 ações do Banco Inter. Se eu quiser zerar ali o meu custo de aquisição dessas primeiras 1.000 ações, eu preciso vender aos preços atuais, no momento que eu gravo esse vídeo está em R$ 63,17 o preço, eu preciso vender mais 124 ações. Com isso, eu conseguiria ganhar os R$ 7.855 que estão faltando para que eu zere o meu custo de aquisição no Banco Inter. Assim, eu estaria exposto a essa, vamos colocar assim, né, não vou chamar de provável, né, mas possível subida do Banco Inter, né, que pode subir muito mais de preço do que a gente consegue imaginar agora, né? Depois vai parecer óbvio que isso ia acontecer, mas agora isso não é óbvio, inclusive pode não acontecer, né? Eu estou me preparando para isso, por isso que eu quero zerar o meu risco. Mas eu teria ainda uma boa fatia de exposição. Eu vou estar com 576 ações para curtir essa subida, que, como eu disse, pode se tornar às vezes uma nova Magazine Luiza. Não dá para a gente saber com antecedência. Então, dessa maneira, eu já vou ter colocado um bom lucro no bolso, vou ter pego todo o dinheiro que eu gastei para comprar as 1.000 ações do Banco Inter de volta. E se realmente ele se multiplicar de valor por muitas vezes, né, 83 vezes, dando exemplo, se ele repetir a performance de Magazine Luiza, eu vou estar exposto a isso. Porque, gente, de nada adianta as pessoas ficarem se perguntando qual vai ser a próxima Magazine Luiza da Bolsa, se depois que a ação sobe 20%, elas vão lá e vendem tudo, né? Você colocar um pouco de dinheiro no bolso, de volta, é lógico que é válido, mas não adianta você querer adivinhar com a Magazine Luiza se você não está pronto para obter o retorno que uma ação dessas vai te dar. Então, uma vantagem de quem tem mais capital é poder comprar ações numa maior quantidade para ir realizando essas vendas parciais. E o que eu pretendo fazer, só não vou fazer agora nesse mês, porque eu já disse para vocês, né? Vendi ali no começo de abril e junto com outras vendas que eu fiz, se eu for vender essa fatia das 124 ações do Banco Inter, eu vou estar ultrapassando o meu limite de R$20 mil de vendas no mês isentas de imposto. E eu não quero pagar imposto, né, se eu fosse vender agora por esse preço de R$ 63,17, numa operação onde eu teria 154% de lucro. Então não quero tirar 15% disso para dar para a Receita Federal. Eu prefiro fazer o quê? Esperar mais alguns dias, o mês já vai virar. Lógico que a ação vai continuar variando de preço. E se eu achar o preço interessante, depois que a gente chegar em maio, eu vendo. Se eu não achar também, eu posso continuar segurando, né? Eu já estou com quase tudo aquilo que eu investi devolvido e a ação está num preço muito mais alto do que aquele que eu comprei em agosto do ano passado. Então, mesmo que ela caia um pouquinho de preço, ainda posso zerar o meu risco, dependendo, né? Posso até aumentar a posição, dependendo dos preços que vierem. É algo que eu acho que eu não vou fazer, acho que eu vou aproveitar só essas 500 e poucas ações para ver onde isso vai parar, né? E assim, eu vou estar com uma posição, podemos até dizer que antifrágil, porque se alguma coisa ruim acontecer com o banco, eu posso falar que eu não perdi nada. Afinal, já peguei de volta todo o dinheiro que eu usei lá no meio do ano passado, né? Um pouquinho depois do meio do ano passado. E se alguma coisa boa acontecer, eu estou exposto a essas coisas boas, né? Vai que o Banco Inter se multiplica muitas vezes de valor. Isso é mais fácil de acontecer com uma empresa que ainda é pequena, que ainda tem apenas 2 milhões de correntistas aqui, segundo a prévia operacional, do que, por exemplo, com um outro banco muito bom, o Banco Itaú. Só que se o Banco Itaú crescer 10 vezes de tamanho, né, vai ficar o quê? Maior que o PIB brasileiro? Então é uma coisa muito mais improvável de que acontecer em comparação com o Banco Inter. Então é isso que eu pretendo fazer. E agora outra coisa que vocês vivem perguntando, né? Se eu não tivesse essa exposição em Banco Inter feita lá atrás, né, no ano passado, quando os preços estavam muito mais baixos do que agora, eu estaria comprando agora? Olha, sendo sincero com vocês, nesse momento onde o preço passou de R$60 por conta da animação
aquela notícia, né, o fato relevante de que estrangeiros podem ter uma participação de até 100% no Banco Inter, eu não estaria comprando agora não. Eu provavelmente esperaria algum tipo de correção para ver se o preço, né, ia ficar mais atrativo. Mas, felizmente, eu comprei lá atrás, então não tenho que tomar esse tipo de decisão agora. Para quem tem que tomar, boa sorte, né? Tomara que os preços continuem subindo, mas pensa aí, né? Não tem uma exposição muito grande, é uma empresa que a gente pode falar que é uma small cap ainda, por conta, já tem até um valor de mercado que está crescendo bastante, mas mesmo assim ela é menos líquida, ela está sujeita a maiores solavancos, como eu disse, a gente está pagando por lucros futuros, e o futuro a gente não sabe nunca o que pode vir dele, né? Não dá para saber o que a gente espera. Se alguém tivesse certeza sobre o futuro, o cara estava 100% comprado ou 100% vendido em alguma coisa. Como ninguém tem, é melhor estar sempre diversificado, não alavancado e pensando que por mais que você ache provável um caminho, ele pode não se concretizar. Bom, o recado do vídeo é esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu tento passar conteúdos aí com maior frequência. E é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima.